Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Meirelles, sou responsável pelo relacionamento com investidores na A1 e eu estou aqui com o Daniel Palaia, nosso gestor e CIO de crédito, para passar uma visão de mercado para vocês, como que a gente está posicionado nos nossos fundos e o que a gente está tendo de visão daqui para frente, pensando nessa classe de ativos. Antes de passar a palavra para o Palaia, eu vou compartilhar com vocês como foi a performance dos nossos fundos no mês de novembro, como que a gente está desde o início. Começando com a 1 CP High Grade, que é o nosso fundo mais conservador e com maior liquidez, em que a gente teve uma performance aproximada de 103% do CDI no mês de novembro. Lembrando que esse fundo aqui acabou de completar 12 meses, ele completou 12 meses no início desse mês, e desde o início a gente está com uma performance próxima a 110% do CDI. Quando a gente passa para o debêntures incentivadas, nosso segundo fundo de crédito, a 1CP debêntures incentivadas, que é o nosso fundo de infraestrutura totalmente redeado, que ele está todo para CDI. No mês de novembro, em que a gente ainda viu alguma abertura na curva de spread, a gente fechou com uma rentabilidade próxima a 95% do CDI, isenta de imposto de renda. E quando a gente olha desde o início do fundo, que começou em março desse ano, a gente está com um retorno próximo a 121%, também isento de imposto de renda. E aí, passando a palavra agora para o Palaia, a gente sabe que o Palaia sempre comenta isso, a gente olha bastante de perto o fluxo, uma variável bastante relevante para a gente olhar no mercado de crédito. E acho que em novembro a gente teve uma mudança na tendência que a gente vinha vendo. A gente teve vários meses de fluxo positivo, e em novembro a gente teve um resgate, um fluxo de saída ali, pensando nos fundos não isentos. Então, Palaia, queria aproveitar esse gancho e passar a palavra para você. O que você acha que causou esse movimento? Qual o impacto disso para frente? Obrigado, Gabriela. Olá a todos. Bom, acho que em relação ao fluxo, tem dois motivos principais, né, para essa saída, né, esse resgate aí de novembro. O motivo mais importante, na nossa visão, é uma redução aí do carrego dos fundos, né? Esse carrego ele vem caindo mês a mês por conta do nível dos spreads. As assets, de uma forma geral, elas estão mais líquidas, né? E isso faz com que, né, a performance na ponta ela seja mais impactada. Então, esse é o primeiro motivo, né? A gente está começando a ver isso desde outubro, né? Vários fundos não conseguiram entregar uma rentabilidade acima do CDI no mês, e naturalmente isso, quando você vai tendo 1, 2, 3 meses seguidos isso acontecendo, você começa a ter, né, um acúmulo maior de resgates. E o segundo motivo tem uma questão de sazonalidade, né? Novembro e dezembro são meses que normalmente têm uma sazonalidade, né, em relação a resgates, você tem mais resgates nesses meses, você tem Black Friday, né? Normalmente o pessoal saca os recursos, principalmente nos fundos mais líquidos, para aproveitar a Black Friday. Em dezembro, né, você tem as compras de Natal, etc., que também impactam. E esse ano, né, especificamente, você teve uma antecipação de muito pagamento, né, de dividendo das empresas, que também costumam aplicar uma parte de sua liquidez em fundos. Então, são três motivos, né, importantes aqui que vêm impactando o nível de resgate dos fundos. Dois, né, são mais sazonais e um mais estrutural, que é essa questão aí do nível dos spreads. Então, a gente viu em novembro, né, uma saída de praticamente 17 bi em assets bancárias, né, independentes, foi marginalmente positivo, um volume menor de compras de papel pelas assets, e já adiantando, né, em dezembro, a gente está vendo, né, mais um mês aí de resgate, um pouco mais forte do que a gente vinha vendo em novembro, muito também por conta desses mesmos motivos, uma ampliação, né, dos impactos aí de novembro. Isso no mercado, né, não isento, mercado tradicional de CDI. Quando, quando a gente vai para o mercado de fundos isentos, né, a gente vê um movimento até que relativamente semelhante, né? A gente vê, né, um movimento
de resgate nas assets independentes, também relacionado, né, aqui nesse mercado, principalmente relacionado muito, né, a performance aí dos últimos meses, que não tem sido, né, boa, lembrando, né, que outubro e novembro foram meses ruins de performance, se você for comparar aos outros meses do ano, onde você teve um fechamento contínuo dos spreads, outubro e novembro você teve uma correção dos spreads, muitos fundos entregando abaixo do CDI, eu diria que praticamente todos, e alguns fundos, inclusive, entregando rentabilidade negativa. Né? Então, isso naturalmente, né, a volatilidade ela acaba aumentando e aqueles clientes que não estão acostumados com esse nível de volatilidade, eles acabam resgatando aí as posições deles. Então, aqui no mercado de infra é menos uma questão de sazonalidade e mais uma questão estrutural de correção aí no nível dos spreads em relação àquilo que a gente viu um ano inteiro, praticamente, de fechamento. Ah, mas qual é a visão de vocês, né, para frente, né, em relação a esse fluxo? Olha, a gente teve, né, um ano de 2024 muito forte aí do ponto de vista de captação, um ano de 2025 também bastante forte. A gente acredita que 2026 vai ser um período de mais volatilidade aí nesse volume de resgates, né? Os fundos partem, né, na carteira deles de um nível de spread menor, você tem, né, mais volatilidade no nível dos spreads, e isso deve gerar, né, uma maior volatilidade também no fluxo que pode, né, principalmente para a gente, né, que opera muito essa questão aí do trading, etc., para a gente isso pode ser inclusive positivo, a gente inclusive espera, né, esse movimento para poder aumentar as nossas posições de crédito nos fundos, dado que a gente está bastante, né, conservador. Um dado importante, né, quando a gente olha, né, até para mostrar um pouco essa diminuição da demanda aí das assets por crédito, esse gráfico aqui, né, percentual distribuído de emissões não isentas, ele mostra, né, o quanto que as emissões no primário foram distribuídas para assets. Então a gente pode ver, né, que dá para dizer que uma média histórica aí é entre 50 e 70, né, varia entre 50 e 70, e a gente vê que no último mês você teve uma redução aí para 27%, ou seja, isso mostra que as assets estão com menos demanda aí por crédito, então isso acaba, é um reflexo, né, do momento da indústria, e a gente acredita que isso deve continuar pelo menos aí nos próximos meses, principalmente aí enquanto os fundos estiverem entregando aí uma rentabilidade mais fraca. Então, acho que isso de fluxo, né, acho que resumo da história é um mercado um pouco mais volátil. E do ponto de vista agora de qualidade, né, do mercado, os dados de crédito aí, olhando os dados de crédito do Banco Central, a gente gosta muito de olhar isso, porque no final do dia o Banco Central ele é relevante, esses dados do Banco Central são relevantes justamente porque mostram, né, o apetite dos bancos para potenciais rolagens das empresas, aquelas empresas que têm maior dívida, etc. E a gente vê, né, uma continuidade, né, nesse movimento aí de redução no crescimento de crédito das carteiras dos bancos, né? Então, o mês de outubro foi mais um mês aí mais fraco, e o que a gente está vendo junto com essa redução por apetite dos bancos, a gente está vendo, né, uma continuidade aí na piora da inadimplência, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, a inadimplência por porte de empresa, as pequenas e médias continuam, né, essa inadimplência continua subindo, a gente ainda não viu, né, esse aumento da adimplência nas grandes empresas, mas a gente enxerga que é uma questão de tempo. Vai ser um aumento, né, como a gente viu, por exemplo, em 2023, com Americanas, etc. Não acredito, mas o nível atual é um nível que não reflete, né, o momento que a gente está vivendo, né, de piora aí nos indicadores. Então a gente espera alguma deterioração,
que deve acompanhar essa tendência aí das pequenas e médias, mas em outra, né, magnitude. O mesmo, né, a gente pode dizer em relação à pessoa física, né, continua, né, a inadimplência continua subindo nas pessoas físicas, né, o endividamento ele continua bastante alto, né, das famílias, e aqui a gente entra realmente numa referência circular, né, as famílias com maior comprometimento de renda, afetando a inadimplência de pessoa física começando a consumir menos, isso afeta a atividade, que afeta as empresas, faz parte aí do ciclo econômico que a gente está vivendo, que casa com um potencial, né, redução aí dos juros por parte do Banco Central, que a gente acredita que deve acontecer, começar a acontecer ou em janeiro ou em março do ano que vem. Um outro dado, né, uma outra forma de mostrar, né, a situação atual, quando a gente olha as RJs acumuladas, né, os dados da Serasa, a gente tem até abril, acumulada 12 meses, a gente vê que a gente está em níveis historicamente muito altos, né, se pegar desde 2013 é o maior nível. Quando a gente olha também, né, inadimplência de adultos em milhões também está em níveis historicamente bastante alto. E quando a gente olha, né, as métricas das empresas, a gente vê uma deterioração natural em função do momento do ciclo que a gente está vivendo, né? Então, a alavancagem das empresas subindo, a liquidez delas caindo, tudo isso, né, a gente já viu em outros momentos do tempo. Então, a gente já viu, né, no último ciclo do Banco Central, lá perto de Americanas, né, você teve uma deterioração das métricas, a gente já viu lá no período aí da crise de 2015 a 2017, então a gente está vivendo mais um ciclo onde essas coisas, né, elas vão acontecendo à medida que o Banco Central ao mesmo tempo vai reduzindo os juros, e esse efeito ele vai começar a se estabilizar provavelmente mais para o meio do ano de 2026. Então a gente não acredita, né, numa melhora pelo menos até junho 26, quando o Banco Central já tiver pelo menos reduzindo uma parte aí do, do, dos juros. Então, do ponto de vista, né, de qualidade de crédito, a gente acredita que ainda tem um movimento de continuidade de piora até a estabilização. Dito isso, né, quando a gente olha, né, por um lado, o fluxo mais volátil, com mais potencial de resgate, por outro lado, a gente enxerga, né, uma piora, ou pelo menos uma manutenção da piora da qualidade de crédito, né, das empresas e famílias, e a gente olha o spread, ele não conversa com nenhuma dessas duas coisas, né? A gente vê o nível do spread, compara, né, com o histórico, ele está em níveis muito baixos, se a gente olhar aí desde 2020. E é por isso, esse é um dos motivos, né, que na nossa visão, esse nível do spread deveria de estar pelo menos aí uns 30, 40 bases para cima, né? Quando a gente olha, né, o AAA, né, os spreads AAA, ele fechou aqui em 0,94, né, próximo de 0,94, quando, né, a gente olha mais para 2024, o nível estava em 1,30. Então, é um nível que, na nossa visão, ele é mais compatível com o momento que a gente está vivendo. Não é uma super correção, vale lembrar, né, que em novembro, dezembro do ano passado, né, a gente teve um aumento dos spreads aí na ordem de 50 bases, o mercado depois voltou. O que a gente está sugerindo aqui é um ajuste mais ou menos nessa magnitude, mas tem um potencial para ser um pouco mais gradual, né? Não acontecer num mês só. Eu ia, inclusive, perguntar exatamente esse ponto, Palai. Acho que hoje está num nível que você ainda não considera justo para aumentar a posição em Uhum. crédito. O patamar que a gente voltaria a fazer essas alocações diminuiria a caixa, aumentaria o crédito, seria por volta ali do 1,30 que você mostrou. É isso, é isso. Esse é um nível que eu considero mais saudável, que tem um pouco mais de gordura aí para gente entrar, né? Então, me parece um nível mais justo para esse mercado aí de CDI.
quando a gente olha, né, o mercado isento, né, de novo, né, acho que é uma conclusão semelhante aqui em relação ao não isento, né? Então você teve aí um fechamento bastante forte, principalmente a partir de junho, né? Maio, junho 25. O mercado fechou aí, estava operando, né? O AAA aqui da linha vermelha estava operando entre 10 a 20 bases over B. Ele foi para menos 70, já corrigiu uma parte, né? Hoje o mercado está ao redor de menos 20, menos 10, né, tem um caminho aí de uns 20 bases, 20 a 30 bases de ajuste para voltar ao que eu acredito que é uma normalidade, né, um nível mais justo, que é o nível, né, que manteve-se os spreads no segundo semestre de 2024, me parece o nível justo. Então, tanto no mercado de CDI tradicional quanto no mercado de isentos, na nossa visão, o ajuste deveria ser mais ou menos nessa magnitude, né, ao redor entre 30 e 40 bases. Nos isentos, eu ia comentar o mês de setembro e outubro, né, que foram ali bastante marcantes. E quando a gente olha o nível do spread, você vê que a volta que teve em outubro nada mais foi do que o voltar ao patamar que estava antes de setembro, em que houve esse fechamento muito agressivo por conta da antecipação da MP 1303. Então, acho que apesar de assustar quando olha a performance, poxa, o que aconteceu? Outubro foi tão diferente, nada mais foi do que um ajuste ao que a gente tinha ali em agosto. Exatamente, é isso. Acho que é um ajuste, é uma correção. O mercado andou muito em 2025, o que a gente está vendo aqui é um retorno aí a uma média histórica. Um ponto que a gente gosta de olhar, né, é olhar como se comportam, né, o nível dos spreads grossapando os spreads, ou seja, voltando os spreads, perdão, os impostos para o nível dos spreads. E daí quando a gente faz isso, né, olhando o AAA, hoje o nível dos spreads está próximo, né, ao redor de CDI mais 1,25, 1,30, né, se a gente voltar aos impostos. Esse nível, dado que são papéis de duration mais longa, embora emissores de melhor qualidade na média do que o mercado tradicional, deveria estar ao redor aí de 1,60, 1,70. Então, só para mostrar aqui que tem um caminho aqui de correção também, mas também, por outro lado, eu acho que tem dois grandes mitigantes aqui no caso do mercado de infraestrutura que o CDI tradicional não tem, né? A gente vê isso com bastante clareza em relação ao fluxo. Né, os fundos estão muito líquidos e eles precisam, né, se enquadrar às regras de alocação de papel de infraestrutura. Vale lembrar que boa parte hoje do mercado, né, dos fundos já completou 2 anos, e eles precisam ter 85% do fundo, né, enquadrado em papéis isentos. Isso não é pouca coisa, e isso é uma pressão aí de alocação por parte dos gestores. E dois, né, um outro ponto importante é que o nível, né, de performance, né, a janela de performance desses fundos está melhor do que do CDI tradicional, e esses fundos são D30, né, na sua grande maioria. Então, num movimento de resgate, né, os fundos D30, você tem fundos de equity, você tem fundos de multimercado, você tem fundo de infraestrutura e fundo de crédito adicional, né, resumindo aqui. Então, a escolha para o cliente é muito mais difícil do que a escolha para um fundo de liquidez, né? É mais fácil você resgatar de um fundo de liquidez, que você recebe o recurso no dia seguinte, às vezes até D0 para um fundo DI, do que um fundo desse. Então, são fatores aí que mitigam aí o risco de resgate para esse perfil de fundo. Finalmente, né, olhando aqui, ainda falando de spreads, uma outra forma de olhar esse mercado, né, olhando o gráfico de baixo aqui, é comparando o nível dos spreads com o nível da taxa total, né, do yield. O que eu estou chamando aqui de yield? A soma do spread mais a taxa pré.
de 2 anos. Por que de 2 anos? Porque é a duration média aí dos papéis de CDI tradicional. Então, quando eu somo nessas duas, né, essas duas taxas e pego o spread e divide por essa soma, ele vai me dizer quanto que o spread representa da taxa total, né, do retorno total do papel. Então, hoje, esse retorno aí está na casa aí dos 9%, sendo que a média histórica é mais aí ao redor de 14%, ou seja, o spread está representando muito pouco da taxa total, e a pré, né, ela é muito mais representativa. O prêmio pelo crédito dentro da taxa total é muito baixo. A gente vê esse fenômeno em outros países, inclusive, né, Estados Unidos, Europa. Isso é comum quando você tem uma taxa de juros muito alta, os spreads eles ficam mais achatados, mas acho que aqui chegou em nível muito baixo, né? O prêmio de risco do crédito ele tem que aumentar dentro da taxa total, e eu acho que esse movimento aí, né, de redução de pode gerar exatamente esse efeito. Então, acho que é um ponto importante que esse prêmio ele está baixo demais e ele tem que ter tem que ter um ajuste, né? É só uma outra forma de mostrar que do porquê os spreads estão em níveis mais baixos e por que a gente está mais defensivo. Olhando o IDA, né? O IDA, lembrando, né? Ele é uma cesta de papéis em debêntures em CDI. A performance de 12 meses, né, ela está batendo bem próximo do CDI. Se a gente olhar, né, em outros momentos em que isso aconteceu, você costuma ter, né, um ajuste aí de spread, porque ele representa exatamente como se fosse uma média da rentabilidade da indústria, né, dos fundos. Então, você está começando a ter, né, essa média de 12 meses ficando abaixo do CDI e que costuma ser, né, um trigger importante. Normalmente, né, acho que resumindo aqui a nossa cabeça, né, a gente enxerga 3 grandes riscos, né? O primeiro são reestruturações de empresas, a gente viu algumas acontecendo, né, ao longo desse ano. A gente não acredita num movimento como aconteceu com Americanas, né? A gente não tem nenhuma empresa hoje numa situação complexa que tem um tamanho como a Americanas tinha em relação ao tamanho dos fundos, né, em 2023. A lembrar que o tamanho dos fundos cresceu muito, a dívida dessas empresas ficou menor em relação ao tamanho desses fundos, e as empresas que poderiam causar um impacto maior, já, de uma certa forma, o risco melhorou, né? Então, a gente acha mais que vai ter eventos pontuais, mas não o suficiente para causar, né, um grande impacto na indústria. O segundo risco é o que a gente acha que é o cenário mais provável, inclusive é o que está acontecendo, que é o carrego ficando abaixo de 100% do CDI. O mercado vai ter que ajustar, né, uma parte para corrigir esse efeito, spread abrindo, né, nesses níveis. A gente não acha que essa abertura de uma vez, nada disso, mas algum ajuste deve ter e é temporário. E o terceiro, eu acho que, principalmente agora, né, mais recentemente, por conta do político, né, e próprio movimento do mercado, está cada vez mais claro que a eleição ela vai ser parelha, vai ser difícil, muito difícil de prever, e portanto esse movimento aí de risk-on, né, que é um movimento, né, dos juros caindo muito rápido, indo para baixo de 10%, não dá para fazer qualquer tipo de previsão e não parece que o mercado vai seguir nessa tendência, pelo menos no curto prazo, né? Provavelmente, se acontecer, só após eleição. Então, é um risco, na nossa visão, maior do que os outros, com maior potencial de impacto, mas ao mesmo tempo com menor probabilidade e acontecendo mais para frente. Aqui, né, já falando aqui de posicionamento, né, a gente está muito líquido nos fundos de crédito tradicional, no nosso high grade. Já faz alguns meses aí que a gente tem
tem ficado aí com próximo de 50% de caixa. As nossas carteiras, né, se a gente olhar por setor, elas estão em níveis, né, em concentração mais em bancos e utilities, né, que é rodovias, saneamento, energia, etc., justamente porque a gente está com uma visão mais conservadora, né? E a nossa duration ela tem ficado aí entre 1,5 e 2 anos, também por conta da nossa visão aí de risco. No infra, acho que em linha, né, com demais fundos, né, como é um fundo D30, a gente tem uma posição de caixa historicamente menor, mas também estamos com uma posição historicamente mais alta em caixa, também porque a gente está mais conservador. Hoje, né, em relação a papéis em IPCA, o fundo hoje está mais ou menos com 50% do patrimônio em papéis e IPCA, com uma duration aí próximo aí de 4 anos, bastante abaixo da média da indústria. Tá? Então, isso também, né, acaba sendo positivo para nós, caso o mercado continue abrindo. Né? Lembrando que o nosso call, que o mercado deve se ajustar aí com uma abertura de mais uns 20, 30 bases, é o nosso cenário base. Olhando, né, a performance, o mês de novembro foi um mês positivo para trading, a gente tirou 7 bases de trading, de alfa de trading no high grade, só 0,9 de carrego. Então, só que é importante, né, no final o nosso carrego é um pouco um reflexo aqui da média da indústria, que o carrego está bastante difícil de gerar alfa via carrego, justamente pelo nível dos spreads. E no infra, aqui é a mesma coisa, né? No carrego a gente teve uma performance negativa, os spreads abriram e a gente compensou basicamente 100% disso via trading. O que que você pode citar de exemplo, Palaia, de trade que a gente fez esse mês, tanto no high grade quanto no infra? Teve dois grupos importantes aí no mês que geraram alfa. Um foi o grupo Simpar, né? A gente conseguiu entrar bem em alguns papéis aí da holding, em níveis de spread historicamente altos, o mercado depois fechou, então foi uma fonte de geração de alfa, e também dentro do setor de saúde foi a Apivida, que a gente também pegou bem aí o movimento. Maravilha. Queria agradecer sua participação de novo, agradecer quem está assistindo a gente. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer ponto, entre em contato pelos nossos canais e a gente se vê no próximo mês. Obrigado a todos, obrigado, Gabriela. Até o próximo mês. Tchau, tchau.